ver se há em mim algum caminho mau e lava-me, purifica-me. Diz que a hora vem, o tempo é chegado, em meio à adoração. O Senhor entra esse tempo. Mas quem resistirá, Senhor, ao teu fogo refinador? Ó, vê se há em mim algum caminho mau e lava-me, purifica-me. Purifica-me como ouro. Refina-me como a prata, Senhor. Lava-me, Senhor. Purifica-me como ouro. Vem, refina-me como a prata, Senhor. Vem, lava-me, Senhor. E poderei te adorar, e poderei te adorar, pois tu és santo, tu és santo, tu és santo, tu és santo, só tu és santo, santo é Senhor. E poderei te adorar, e poderei te adorar, pois tu és santo, tu és santo, só tu és santo, 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 Senhor. Só tu és santo, santo é o Senhor. Olá, amados
Amados irmãos, graça e paz da parte do Senhor nosso Deus e Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos a mais uma mensagem nessa noite, noite de ceia, a nossa quarta ceia virtual, né? Feliz por estar com os irmãos, óbvio que com saudade do partilhar ali no templo, de nossos abraços, do aconchego da irmandade, né? Da interação. Ontem, sábado, falava com o Leone, ele esteve lá na loja conversando um pouquinho, e falamos a respeito dessa vida anterior, do normal anterior em comparação com esse novo normal. E aí eu quero pensar com vocês a partir de algumas experiências, né? Foram várias que eu tive nesses dias, mas eu quero falar sobre 4 que tive nesse mês de julho, e elas vão nortear o caminho da mensagem, cujo tema vai ser uma chamada ao arrependimento. A gente vai caminhar em textos que já foram utilizados nas terças-feiras na nossa série Vida no Deserto, que concluímos semana passada, né, com base no livro de Vitória no Deserto, do pastor João Bevere. Tá? E é importante que a gente atente, né, para a advertência. Esse livro ele tratou muito, o pastor tratou muito do tema de Malaquias, capítulo 3, usou muito o capítulo 3 de Malaquias. E é importante, a gente vai falar a partir também desses textos, mas eu quero pensar a partir de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17, né, o apóstolo Pedro ele traz uma advertência que todos conhecem. Nossa comunidade, Igreja Batista da Colina, está convicta dessa realidade. 1 Pedro 4,17 diz assim: chegou a hora do julgamento, e ele começará pela própria família de Deus. Somos os primeiros da fila. Se começa conosco, imaginem como será para aqueles que rejeitam a mensagem de Deus. Se os bons quase não resistem, o que está reservado para os maus? Pai querido, eu quero te louvar por essa noite feliz nesse santo lugar. Quero te agradecer por partilhar com os nossos irmãos da ceia do Senhor. Quero te agradecer pela convicção de que teu Santo Espírito há de ajustar corações, há de ajustar mentes, há de moldar realidades ao teu padrão, ao padrão da tua palavra, para que as pessoas deem mais créditos a si mesmas, para que elas sejam destituídas da vida de engano, vida de desconfiança, vida de medo, porque não fomos chamados para isso. E Pai, eu quero te agradecer, porque sei que o Senhor é aquele que, por nos amar, continuará nos alertando como igreja do Senhor, da necessidade de mudança e de arrependimento. Obrigado, Senhor, por tudo isso. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. É necessário que a gente entenda, reflita, né, sobre o impostor que habita dentro de nós. Então, o que seria um impostor? Um impostor é alguém que engana pessoas, né, outras pessoas. E esse impostor ele assume uma identidade falsa, com desejos e pretensões falsas. Ele engana a si mesmo, obviamente, porque ninguém engana Deus. E quem é de Deus, né, pelo discernimento, pela sensibilidade do Espírito, não se permite enganar. Então vamos às experiências. A primeira experiência que eu tive, ela foi com uma irmã que faz parte dos meus contatos, embora eu não a conheça pessoalmente, a irmã Nai. Um abraço, irmã Nai. E ela me pediu ajuda, uma jovem, né, para discipular novos convertidos que ela evangeliza. E aí eu passei um material para ela que ela está usando para a edificação dessas vidas. Só que ela, sabiamente, antes de aplicar, ela mesma toma o remédio, né? Ela aplica o estudo a ela mesma, ela faz, me envia as respostas para que eu as corrija. Então, louvo a Deus pela forma decidida da irmã, né, de aprender para ensinar. Então, irmã Nai, continue assim. A segunda experiência que eu tive foi com um irmão que reiniciamos um discipulado que estava parado, mas só fizemos 2 semanas. Na terceira, e estamos na 4ª semana, não houve atividades. E aí, essa semana, ele me fez uma convocação para mudança de horário, mudança de dia. E, como discipular é dialogar, né, eu dialoguei para que ele percebesse o que era prioridade, se era o ser ou o fazer. Porque ele está mais para o fazer do que para o ser. Eu entendo, né, o que ele vive, os conflitos dele, mas
o que está impregnado na vida de muitas pessoas, me faz refletir sobre isso, né? É que as pessoas não se decidem e acabam vivendo numa dubiedade de atividades, né? E não se encontram. O discipulado vai continuar? Obviamente que sim, vai continuar. Mas existem muitas pessoas que estão ainda com muitos conflitos. E nesses muitos conflitos não sabem o que decidir. E a terceira experiência que eu tive foi com uma irmã, que ela esteve na loja, né? Ela é uma irmã que tem muito tempo de vida espiritual, uma jornada longa, e ela mostrou aquilo que eu busco sempre partilhar com os irmãos, o desejo de ser livre, né? Ela mostrou que vive essa liberdade, que ela saiu do sistema religioso, do querer aprender para mostrar que sabe, do querer fazer para mostrar que faz, do querer estar presente nas atividades para ser vista. Tudo isso ela se desvencilhou. E vive agora uma vida em plena dependência do Espírito Santo de Deus. Então, há essa necessidade, né, da gente se permitir pensar, refletir, buscar objetivos para a mudança de mente e coração. E esse período de pandemia é um período de chamada, de convocação da parte de Deus ao arrependimento. Muitas pessoas não estão refletindo sobre isso. Há mudanças de mente e coração nesse período de pandemia? Sim, há. Certo? Mas um bom número de pessoas cristãs continuam como antes. Começaram com impacto de temor, mas continuam, desceram, né, da vida de temor e agora estão vivendo no retorno à religiosidade. A quarta experiência que eu tive foi sexta-feira agora. Uma irmã que eu não conheço, mas também faz parte do grupo de WhatsApp, que eu envio mensagens, ela me pediu uma ajuda para que eu iniciasse com ela um estudo bíblico. Então, qual é o caminho prático de qualquer relação? É o caminho do diálogo, né? Então, ela me fez uma pergunta onde congregava, se eu podia fazer o estudo. Eu comecei na dinâmica que Jesus me ensinou, né, a responder a pergunta dela com perguntas. Perguntei onde ela congregava, se o pastor dela concordava que eu fizesse o estudo com ela, se ela era batizada, se tinha feito algum curso antes do batismo, quanto tempo de vida cristã ela tinha, se queria um discipulado, ou se queria um estudo sobre um tema específico da Bíblia, ou se queria ajuda para algum dilema emocional. Ela respondeu, como assim? Né? Eu percebi que ela não entendeu, aí eu disse o que era o discipulado, eu disse a ela o que era um tema específico, eu disse a ela o que seria um suporte para dilemas emocionais. Ela respondeu secamente, entendi. Eu entendi como ela respondeu, né, porque o entendi dela foi um pronto, né, ficou muda, eu não quero mais esse diálogo. E aí eu tentei mostrar para ela que a própria iniciativa das perguntas já era um teste discipular para compreender como ajudar. A resposta? Qual foi a resposta que você teve? Nenhuma, porque eu também não tive, né? Então, amados, o que a gente enxerga? Que, infelizmente, alguns são vítimas, ou foram vítimas de falsos ensinos, foram vítimas ou continuam sendo vítimas de impostores, né? Alguns não sabem o que querem, essa é outra realidade. Outras pessoas querem saber, querem as coisas, mas querem do modo rápido, fast food. Só que a dinâmica do reino é diferente. Assim como também a dinâmica da vida e da vida espiritual é diferente. Porque quando eu digo vida espiritual, tudo é espiritual. Seu cotidiano, no trabalho, onde quer que seja, é espiritual. Não existe vida secular e vida espiritual. Para o cristão, não. A dinâmica cotidiana do cristão é espiritual. E aí, Jesus, que é o mestre do diálogo em responder perguntas, né, com mais perguntas, ele me ensinou dessa forma. Eu tenho que perguntar. Agora, se alguns não entendem, se alguns não suportam essa forma de experienciar a vida cristã, não aprenderam, né, na palavra de Deus. Eu entendo. Agora, como é que essas pessoas vão suportar a visitação do fogo purificador? Vejamos o que a palavra de Deus vai nos ensinar, ok? Atentemos para a mensagem. Livro de Malaquias, capítulo 3, versículos de 2 a 5, diz assim: mas quem suportará o dia da sua vinda?
quem ficará em pé quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Ele se levantará como um refinador e purificador de prata, purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim trarão ao Senhor ofertas com justiça. Então as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, como nos dias passados, como nos tempos antigos. Eu virei a vocês trazendo juízo. Sem demora, testemunharei contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente e contra aqueles que exploram os trabalhadores em seus salários, que oprimem os órfãos e as viúvas e privam os estrangeiros dos seus direitos e não têm respeito por mim, diz o Senhor dos Exércitos. É importante, como introdução, a gente entender o seguinte, que o profeta Malaquias aqui, ele ainda não tinha acesso à linguagem do Novo Testamento. Por isso ele utiliza alguns termos como levitas, como Judá, como Jerusalém, mas mesmo assim ele está ele está falando profeticamente a respeito dos nossos dias, usando a linguagem de sua época. Observe que o que Deus afirma que vai fazer assim que o seu povo estiver purificado. Ele diz, eu virei a vocês trazendo juízo. A palavra-chave aqui é a vocês. E para que fique claro o que Deus está dizendo, a gente precisa entender também que o texto fala sobre ímpios, né? Esses ímpios, homens e mulheres, contra os quais Deus vai ser testemunha no dia do julgamento, né? Que essas pessoas, elas estavam, ou seja, elas estão próximas ou entre o povo de Deus, da igreja, estão dentro da igreja do Senhor, fazem parte da comunidade. E há um texto de Jeremias, capítulo 5, versículos 26, 28 e 29, que também nos traz essa mesma mensagem de Malaquias. Diz assim, ó, há ímpios no meio do meu povo, homens que ficam à espreita como num esconderijo de caçadores de pássaros, preparam armadilhas para capturar gente, estão gordos e bem alimentados, não há limite para suas obras más. Não se empenham pela causa do órfão, nem defendem os direitos do pobre. Não devo eu castigá-los? Pergunta o Senhor. Não devo eu vingar-me de uma nação como essa? Quando a gente vai para o Novo Testamento, lá no livro de Atos, capítulo 20, versículo 28 a 30, a gente tem também essa advertência, né? O apóstolo Paulo diz, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Sei que, depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair discípulos. Olha que tristeza, né? Segundo Timóteo 3, 12 e 13, o apóstolo Paulo diz a Timóteo, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então a gente vê que os ímpios que vivem próximos ou entre o povo de Deus são chamados de impostores. O dicionário ele define essa palavra impostor como alguém, como já disse antes, que engana os outros, assumindo uma identidade falsa ou pretensões falsas. E a gente precisa entender também que Jesus nos alerta sobre essa ação dos impostores. Mateus 13, versículo 24 e 25, Jesus diz assim, o reino dos céus é como um homem, o homem aqui é Jesus, que semeou boa semente, que somos eu e você, filhos do reino, né? Semeou uma semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, ou seja, quem que dorme? A igreja que não estava ou não está vigiando e orando, né? Veio o seu inimigo, que é o diabo, e semeou o joio, que são as pessoas com aparência de piedade, no meio do trigo, que são os verdadeiros cristãos. E se foi, tá? Então, observe, amados, que Jesus traz uma advertência clara para nós. E essa advertência de Jesus mostra que o joio foi semeado no meio do trigo. O joio, ele parece com trigo. E
parece com trigo, até que nesse processo de semear, né, ele vai ficar ali até a hora da colheita. E naquele momento da colheita, obviamente que a diferença vai ficar evidente. Por quê? Porque o trigo vai ter frutificado, mas o joio não vai produzir nada. Infelizmente, nem todos que afirmam conhecer Jesus de fato o conhecem, né? A minha intenção aqui, amados, não é levantar suspeitas sobre quem é ou quem não é salvo, não é isso. Eu quero trazer os alertas da palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida. Jesus nos alertou a respeito dos falsos profetas que vêm vestidos de pele de ovelha, mas dentro são lobos devoradores. Tem aparência, né, na verdade, similar das ovelhas, mas o seu fruto não é o mesmo. Então, para as pessoas que vivem em conflito, para as pessoas que foram mal instruídas, para as pessoas que estão desconfiadas, é necessário que elas aprendam a baixar as armaduras, né? E para que assim elas possam desenvolver uma capacidade de discernir. Discernir entre o bom fruto e discernir entre o mau fruto. E isso nunca será possível sem um discipulado autêntico, né? Um discipulado que liberta. O livro de Judas, o apóstolo Judas, ele traz essa questão de forma bem detalhada, bem minuciosa. Ele diz no versículo 4, né, o capítulo, Judas só tem um capítulo, versículo 4 ele diz assim: pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Esses são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo como nosso único soberano e Senhor. Você pode até estar pensando, ou pensou até hoje, que não é possível alguém frequentar a mesma igreja que você ao mesmo tempo que essa pessoa nega o Senhor. Por isso é importante que você entenda como as pessoas negam ao Senhor. É importante ter discernimento entre o bom e o mau fruto. Observe que esse versículo de Judas, ele diz que esse perfil de pessoas, eles penetram na igreja de forma dissimulada, ou seja, sem serem percebidos. Não é pelo que essas pessoas dizem, sim pelo que elas fazem, como vivem, que elas negam o Senhor. Então, é esse olhar que você precisa ter. E isso fica mais claro quando a gente lê o que o apóstolo Paulo diz a Tito. Ele diz assim: eles afirmam, ou seja, eles dizem que conhecem a Deus, mas por seus atos, né, pelos seus frutos, negam o Senhor. Portanto, amados, a única maneira de identificar essa diferença é através das atitudes, né, e não das suas palavras. Judas acrescenta ainda no verso 5 o seguinte: embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. Judas aqui faz um paralelo entre as falsas ovelhas dos nossos dias com aquelas pessoas ali do deserto, as quais Deus castigou. No deserto, amados, algumas dessas pessoas elas foram engolidas vivas pela terra que se abriu, né? Muitas delas morreram diante do Senhor atacadas por pragas. Outras foram mordidas por serpentes venenosas, né? Outras morreram por conta das suas atitudes de murmuração. E no tempo do Antigo Testamento foi assim como é nos dias de hoje. Porque Judas diz nos versículos 8 e 11 o seguinte: estes sonhadores contaminam o próprio corpo, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Então, esses três personagens, Caim, Balaão e Corá, eles são personagens do Antigo Testamento. E a gente os encontra hoje no meio do povo de Deus. Tá? Então, o que a gente aprende com esses três personagens, com Caim, com Balaão e com Corá? Houve um tempo em que Caim, Balaão e Corá, eles trabalhavam na obra de Deus ou viviam em plena comunhão com o Senhor. Só que Caim, ele tinha inveja do seu irmão Abel, por quê? Porque a oferta de Abel, né, que foi o fruto melhor do seu rebanho, foi aceita por Deus. Enquanto que Caim ofereceu o fruto de suas mãos e foi rejeitada.
Caim, ele se sentiu o quê? Se sentiu ofendido, né? Mesmo depois de que Deus o instruiu lá em Gênesis capítulo 4, versículo 7, né? De que se ele procedesse corretamente, a sua oferta seria aceita. Que era mais fácil ele resistir ao desejo do coração. Só que para Caim era mais fácil outra coisa. Era mais fácil continuar zangado. Era mais fácil continuar ofendido com seu irmão do que lidar com a iniquidade do seu próprio coração. E aí o que aconteceu? A ofensa virou ódio e obviamente se manifestou com o primeiro assassinato do planeta, em que 1/4 da humanidade foi dizimada. João 3, 1 João, capítulo 3, versículo 15, o apóstolo diz o seguinte: quem odeia seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Balaão, ele tinha ganância, sede de poder, sede de posição, sede de dinheiro, e aí ele prostituiu aquilo que ele tinha da parte de Deus, que era a unção na sua vida, né? Para ficar rico, mesmo depois de Deus ter advertido que ele não fizesse aquilo. Lembram do jumento de Balaão, que Deus usou para falar? O apóstolo Paulo diz a Timóteo, em sua primeira epístola, no capítulo 6, versículo 9, o seguinte: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Então, essa foi a causa de Balaão ter morrido junto ali com os cananeus quando Israel invadiu a terra de Canaã, né? Aí Corá, que Judas cita, né? Corá era um sacerdote. Ele era descendente de Levi e mesmo assim ele se levantou contra Moisés e Arão no deserto. Números capítulo 16, versículo 3. Ele diz: basta, porque vocês se colocam acima da Assembleia do Senhor. Então, ele não fazia ideia, amados, do fardo pesado do ministério de Moisés, né? Moisés carregava um peso, tendo que cuidar do povo, um povo obstinado, um povo maldizente, e apenas queria ter um pouco da autoridade de Moisés. Corá queria um pouquinho, né, das honras. Na realidade, o que ele queria era ser aplaudido. E num ato de insubordinação contra o homem que foi levantado por Deus, ele acusou Moisés. Moisés tinha sido exaltado pelo Senhor, né? E ele acusou Moisés de estar tentando se exaltar. E o que aconteceu? Corá e os rebeldes que o seguiram foram julgados não por Moisés, mas por Deus. E aí a terra se abriu e engoliu Corá vivo. O Novo Testamento afirma o seguinte, em Hebreus 13, 17. Obedeçam aos seus líderes. Submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Então, resumindo, Caim, Balaão e Corá, eles não conseguiram manter um bom relacionamento com Deus. Por quê? Porque o objetivo deles era egocêntrico. Eles queriam servir a si mesmos e não a Deus, nem tampouco ao povo. Judas, ele descreve os três como manchas. Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmo sem temor, diz no versículo 12. Então, o que são essas festas de amor? São os cultos, as celebrações como a que a gente está fazendo hoje, como aquelas que a gente fazia no normal anterior, né? Judas diz que eles são manchas em nossas celebrações. Efésios 5, 27 diz que Jesus voltará para uma igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que essas pessoas vão ser retiradas da igreja, né? A menos que se arrependam antes do retorno do Senhor. Hoje é noite de uma chamada ao arrependimento. E Judas continua dizendo, olha, eles são nuvens sem águas impelidas pelo vento. E essa expressão nuvem sem água aponta para a condição de uma vida de aparência. Uma vida de aparência de santidade, mas de ausência de substância ou de vida e de incapacidade de produzir chuva. A chuva do Espírito, né? E Judas, finalmente, no versículo 13, ele diz, eles são árvores de outono, sem fruto
2 vezes mortas. Atentem para isso. 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos, estrelas errantes, para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. 2 vezes mortas aqui significa que antes a pessoa estava morta, não tinha Cristo. Aí depois conheceu a Jesus, nasceu de novo ao receber Jesus, mas voltou a morrer, se afastando permanentemente de Deus. O apóstolo Pedro cita em outra linguagem, né, esse mesmo perfil. Ele confirma essa ideia na sua segunda epístola, nos versículos, capítulo 2, versículos 13 a 15, versículo 20 e 21. Ouça o que Pedro diz. São nódoas e manchas, regalando-se em seus prazeres quando participam das festas de vocês. Tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar, iludem os estáveis e têm o coração exercitado na ganância. Malditos! Eles abandonaram o caminho reto e se desviaram, seguindo o caminho de quem? Olha, de Balaão, filho de Beó, quem amou o salário da injustiça. Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, estão em pior estágio do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça do que, depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Vejamos aqui, amados, 3 fatores específicos para nós. Esses impostores, primeiro fator, é que esses impostores estão no nosso meio, no meio do povo de Deus. Segundo fator importante a gente entender é que são homens e mulheres que conheceram o caminho da verdade, mas o abandonaram permanentemente, embora caminhem dentro das igrejas. Né? E terceiro é que eles têm aparência de santidade. Só que a única motivação dessas pessoas é o ego. O Deus deles, como diz tanto Pedro, quanto Paulo, quanto Judas, é o ventre. Tanto quanto Jesus também. Né? Essas pessoas se gloriam na própria vergonha. Seu coração foi treinado numa prática, a prática da ganância. Então, uma pergunta: como é que a gente pode conhecer essas pessoas? A gente precisa conhecer o que Jesus diz. Pelos seus frutos os conhecereis. A gente precisa examinar as atitudes. Né? Então, veja bem. O fato de alguém pecar não faz dessa pessoa um impostor. Vamos ver. Eu peco, você peca. Né? Você pode ser alguém que está em pecado, mas não é impostor. Por quê? Vamos entender. Quando a gente olha para Davi, o rei Davi ele adulterou, não foi? Com Batseba. Ele também mandou matar o marido de Batseba, não foi isso? Mas quando Davi foi confrontado pelo profeta Natan, qual foi a atitude dele? Ele se prostrou com o rosto em terra, plenamente arrependido. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. É óbvio que Deus viu os frutos do arrependimento de Davi, né? Julgando a intenção do seu coração e não as suas ações. Quando a gente olha para um outro rei, o rei Saul, né, a gente vai perceber que em um dado momento, lá em 1 Samuel capítulo 15, ele poupou algumas ovelhas, poupou algumas cabeças de gado, preservou a vida do rei dos Amalequitas, a quem o Senhor disse que ele não deveria fazer. Só que quando ele foi confrontado pelo profeta Samuel, o que ele disse? Versículo 30 de 1 Samuel 15, ele diz: pequei. Agora, honra-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel. Olha a diferença. Davi dizia: pequei contra o Senhor. Saul diz: pequei. Agora, não permita que as pessoas falem mal de mim. Me honre para que eu continue aí sendo aquele visto como bonzinho no meio das autoridades e do povo. Então, parece que Saul não se deu conta, amados, de que tinha pecado contra Deus. Porque ele queria ter certeza de que seu erro não iria afetar sua posição diante dos anciãos de Israel. Saul não dava a mínima para o seu relacionamento com Deus, mas estava servindo apenas a si mesmo. Então, amados, se a gente for fazer uma avaliação somente da manifestação objetiva dos pecados de Davi e de Saul,
a gente vai classificar Davi como um homem mau e diríamos que Saul cometeu apenas um deslize, né? Um pecadinho, se é que existe isso, né? A Bíblia não diz que existe pecadinho, pecadão, nem pecado grande ou pequeno. Mas quando a gente julga pela aparência, a gente erra redondamente. Deus ele rejeitou Saul, mas confirmou o reinado de Davi. Por quê? Porque Deus ele não olha somente para as nossas ações, né? Para as coisas que são visíveis às outras pessoas. Deus olha para o meu e para o seu coração. Então, o fruto, a atitude, é o produto, o resultado daquilo que se passa no coração. Ninguém pode ver o coração do outro. Na verdade, a gente não conhece nem o nosso próprio coração. A Bíblia diz que enganoso é o nosso coração. Mas a gente pode reconhecer um fruto, a gente pode reconhecer uma atitude. Por quê? Porque uma pessoa pode se mostrar aparentemente amiga, mas interiormente tem uma motivação, né, com o objetivo de tirar proveito do outro. Então, a chave vai estar na motivação do coração, que é revelada quando a gente está no deserto. Só que é preciso cautela. Amados, discipulado ajuda as pessoas a terem discernimento. Discernimento não é desconfiança. Por quê? A desconfiança é fruto do medo, que foi impregnado por algum deslize aí na jornada da vida das pessoas, né? Então, o medo afeta. O medo não é de Deus. Então, o tipo de discernimento gerado a partir do medo é um discernimento incorreto. Qual é o discernimento correto? O discernimento correto vai ser resultado da preocupação com os outros e também com o seu bem-estar. E esse discernimento não vai trazer com você uma agenda escondida dentro do espírito de medo, dentro do espírito de crítica, né? Dizendo, eu não sei, né? Filipenses 1:9, o apóstolo Paulo diz, essa é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção. O perfeito amor, primeiro o que ele faz? Afasta o medo, proporciona um ambiente onde a gente vai ter discernimento e não desconfiança. A gente, pela liberdade, vai aprender a discernir. Jesus ele teve discernimento da maldade, amados, e ele confrontou a hipocrisia dos fariseus, mas não deixou de amá-los. Morreu por eles, como morreu por mim e por você. Olha que lindo isso, né? Então, da mesma maneira, se a gente tiver o discernimento correto, a gente vai orar, ao invés de fazer fofoca. A gente vai ouvir perguntas, ao invés de calar. A gente vai ouvir e responder, porque decidiu aprender. A motivação, ela deve sempre falar mais alto. Uma pergunta, você quer confrontar ou ser confrontado para ser restaurado, para ser corrigido, evitando assim que você tenha outras feridas, ou ajudando você a ajustar as suas feridas, né? Vamos orar por sabedoria, para que os que estão em posição de autoridade, eles possam discernir qual é a melhor estratégia para ajudar aqueles que o buscam. Paulo disse, olha, 2 Timóteo 3:1-2, Paulo diz assim, finalmente, irmãos, orem por nós. Eu peço as orações de vocês, né? Para que sejamos libertos dos homens perversos e maus. Orem por mim, para que o Senhor possa me dar mais e mais graça, para que eu possa orientar as pessoas. E que as pessoas aprendam a enxergar, né, que esse servo do Senhor só tem um desejo, do seu bem. O profeta Malaquias, quando ele dá essa profecia do capítulo 3, versículo 2-5, e dentre outras profecias, mas nesse texto que lemos, ele nos mostra o seguinte, que o Senhor vai enviar primeiramente o seu mensageiro. Esse mensageiro é a unção profética, que vai avisar. Com que propósito? Trazer você ao arrependimento. Essa noite é uma noite de chamado ao arrependimento. Para que depois o Senhor venha ao seu templo a fim de purificar você que acatou a palavra profética dessa noite, né? E aí você tornou a sua adoração aceitável diante do Senhor, para que depois, né, a gente entenda. Deus vai julgar os maus que vivem no meio do seu povo. Deus vai julgar aqueles que rejeitaram a palavra profética ou a unção. E você não deve ser encontrado no meio desses. Reflita sobre isso. Primeiro, o Senhor avisa.
Depois ele opera o refino. Quem resistirá ao fogo refinador? Né? E por fim, ele julga. Permita-se ser purificado. Né? Eu creio que o alerta nesses dias de pandemia já soou. E como disse no início, muitos corações estão purificados nesse período. Então é importante notar que os profetas não trazem juízo. A palavra dessa noite é uma palavra de arrependimento. Por quê? Porque é um aviso de que o purificador vem. A palavra, ele vem para ajustar. Mas é um aviso também de que o julgamento virá depois. E isso não quer dizer, eu não estou aqui para imprimir medo em você, mas dizer a você que o Senhor quer te acolher em seus braços. Então, a gente vê esse mesmo padrão não somente nos nossos dias. O apóstolo João Batista, ele aponta para esse mesmo padrão nos evangelhos. Ele aparece pregando o quê? O batismo de arrependimento. E ele alerta o povo sobre o juízo. Olha o que diz, né? Mateus 3, de 7 a 12, diz assim, ó. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes, raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Ou seja, a ira é o julgamento, né? Deem fruto que mostre o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos, Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto, veja bem, toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de lavar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro. Mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. O trigo são aqueles que são verdadeiramente do Senhor. Né? João avisou o quê? Que o julgamento viria. E que se não houvesse um arrependimento verdadeiro, você poderia fazer parte daqueles que seriam julgados. João também disse que o verdadeiro arrependimento ia produzir o quê? Bom fruto. E que a ausência de arrependimento ia produzir a ausência de mudança, de transformação. O apóstolo Paulo diz, transforme-se pela renovação da sua mente, do seu entendimento, do seu conhecimento. Né? Então, como consequência, se não houvesse, assim como se não houver arrependimento genuíno, o machado vai ser usado na raiz, de onde provém o quê? A vida do fruto, que é o meu e o seu coração. E esse machado retira a árvore para fora da vinha do Senhor. Jesus alertou, Lucas capítulo 13, versículos 5 a 9, ele diz, se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. E aí ele conta uma parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Ou seja, não viu arrependimento. Por isso, disse ao que cuidava da vinha, já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem, Senhor, deixa por mais 1 ano e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte-a. Então, João Batista foi esse que afofou a terra. João Batista foi esse que colocou adubo. Né? João Batista foi esse que arou o terreno rachado, afofando a terra para receber o refino que viria. Eu nessa noite estou trazendo para você essa mesma missão. Afofando a terra, colocando adubo na sua vida. Né? Arando o terreno árido para que você reflita. Por quê? Porque assim como João amava o povo o suficiente para alertar, comunicando a verdade, os servos de Deus, na sua grande maioria, também estão nessa mesma dimensão. João era grande aos olhos de Deus. Ser grande aos olhos dos homens é uma coisa. Eu não quero ser grande aos olhos dos homens, jamais. Mas ser bom aos olhos e grande aos olhos de Deus é outra coisa bem diferente. Então, assim como João, eu temo ser rejeitado por Deus. Pelos homens não, bem pouco importa, né? Ser aquele que é
servo do Senhor, poder dizer a verdade. Isso é o que importa. A falsa testemunha ou o falso profeta vai elogiar a verdadeira, vai dizer a verdade, mesmo correndo o risco de ser rejeitado. João ele apresentou ainda um segundo exemplo. Ele disse que Jesus usaria uma pá, ou seja, uma peneira, para limpar completamente a sua eira. O que eu estou tentando dizer? O que João está tentando dizer? É que Jesus vai limpar o seu templo completamente. Nada está oculto aos olhos de Deus. E é por isso que Jesus podia olhar para aqueles judeus e dizer: se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Essa é a palavra que Jesus diz para você nessa noite. Se você não se arrepender, você também pode perecer. Então, amados, concluindo, amados irmãos, é preciso que haja uma mudança na igreja. Esse tempo de pandemia é para ajuste da igreja. Muitas vezes a motivação minha e sua pode estar errada. Muitas vezes a gente diz que está fazendo algo para o Senhor, quando na realidade estamos fazendo coisas para o nosso benefício, para a nossa agenda oculta. Raramente, nesses dias, a igreja intercede chorando, se lamentando por causa das suas próprias abominações e enganos. A percepção de muitos está distorcida, está fora de foco, enquanto o inimigo ele continua atacando e devorando vidas. Muitos acham que estão ricos e que não têm falta de nada, quando na realidade estão cegos, né? Quando na realidade estão num estado triste e deplorável. Agora mesmo, amados, na pandemia, Deus está dando esse alerta e começando o processo de refino. Então, a igreja tem que mudar e de fato vai mudar, porque se você mudar, a igreja muda. Então, começando pela liderança, ore, né? Não apenas entre as quatro paredes da igreja, mas também ore no seu lar. Isso deve começar pelos pais, né? Para que haja uma revolução na família. Uma revolução de como se pensa, de como se vive. Malaquias diz que o coração dos últimos dias, o coração dos filhos se converterá aos pais e o coração dos pais se converterá aos filhos. Então o coração dos nossos pais e líderes tem que se voltar para os filhos e para o povo. Deus mesmo ele vai se encarregar de expor, como está expondo, a maldade daquele que é impostor. Daquele que vive pela influência do impostor no meio do seu povo. Que você possa refletir, né, sobre o seu estágio. E possa ver se o impostor que habita em você está no comando. Ou se é o Espírito Santo quem está no comando e orientando sua vida. E prepare-se para o dia da visitação do fogo purificador sobre a sua vida. Amém? Vamos orar e vamos para a nossa ceia. Querido Deus, eu te louvo, Senhor, porque nós precisamos ajustar a nossa vida ao teu padrão. E não somos cegos em relação a isso, porque a tua palavra é a bússola que nos conduz a essa dependência do teu Santo Espírito. E te louvo, Senhor, porque nesta noite feliz, nesse santo lugar, o Senhor traz esse alerta para nós, essa convocação ao arrependimento. Como disse no início, mais uma vez te peço, Senhor, molde os corações. Que aquilo que cada vida ouviu, sentindo-se na necessidade de arrancar de si o impostor, permitindo que o Santo Espírito seja pleno em seu viver, seja ajudado pelo próprio Espírito Santo nessa atitude e nessa mudança de vida. Pai, continue operando milagres e maravilhas no meio do teu povo, curando vidas dessa pandemia, desse corona, fortalecendo as famílias enlutadas e fortalecendo a liderança da tua igreja, Senhor, para continuar intercedendo e continuar alertando o teu povo do que está por vir. Te oro, Senhor, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos à ceia, amados. Cordeiro de Deus, a tua presença em minha vida me faz triunfar, cantar
você veio e trocou por um que eu quase não sinto. Vivia em trevas, tua luz me clareou. No fundo do abismo e com mãos fortes me tirou. Cordeiro de Deus, eu te amo, eu te adoro, Jesus, razão do meu viver. Eu te adoro, Jesus, razão do meu viver. Maranata, ora vem. Com os serafins eu quero cantar que és santo. Santo é o Senhor, santo és, que és santo, aleluia. Santo é o Senhor. Cordeiro de Deus, a tua presença em minha vida me faz triunfar, cantar e sorrir. Cordeiro de Deus, o meu fardo era muito pesado, você veio e trocou por um que eu quase não sinto. Vivia em trevas, tua luz me clareou. No fundo do abismo e com mãos fortes me tirou. Cordeiro de Deus, eu te amo, eu te adoro, Jesus, razão do meu viver. Eu te adoro, Jesus, razão do meu viver. Maranata, ora vem. Com serafins eu quero cantar que és santo. Santo é o Senhor, santo és, que és santo, tu és santo, Senhor. Santo é o Senhor, santo é o Senhor. Amados, eu vou ler o primeiro texto, 1 Coríntios capítulo 11, versículos, a partir do versículo 23 até o versículo 34, que diz assim: Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo
o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Olha que lindo isso. Tudo aqui é lindo, na verdade. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para juízo. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for. Lindo esse texto, né? É uma convocação à reflexão, à dinâmica de uma vida de plenitude espiritual, refletindo sobre obediência, né? Refletindo sobre comunhão, refletindo sobre confiança, refletindo sobre testemunho. Então, que o Senhor nosso Deus continue falando ao meu e ao seu coração. Vamos partilhar o primeiro elemento, né? E depois do louvor, no período do louvor, você vai tomar o primeiro elemento, né? E fazer uso dele em memória do Senhor. Amém? Versículo 24 diz assim: E tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Comamos o pão, amados. Pão da vida, pão dos céus, pão de Deus, é o meu Jesus. Pão que dá ao coração alegria, paz e luz. Pão que dá ao coração alegria, paz e luz. Aleluia, né, meus amados irmãos? Segundo elemento, versículo 25 do capítulo 11 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz: Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pai querido, te louvo pelo primeiro, pelo segundo elemento que recebemos. Te agradeço por essa oportunidade e te peço, Senhor, continua despertando em nós, como diz a tua palavra, até que o Senhor venha, o desejo de refletir a uma necessidade de arrependimento todos os dias, porque todos os dias pecamos, todos os dias cometemos erros que entristecem o teu Santo Espírito. Fortalece, Senhor, a tua igreja. Fortalece cada um de nós para que continuemos andando em novidade de vida. Abençoa, Senhor, cada vez mais a tua igreja, os teus filhos, cada um daqueles que nesta noite estão entendendo que é uma noite feliz num santo lugar, que busca glorificar ao Senhor na ideia da esperança futura, porque nós temos a convicção de que haveremos de participar das bodas do Senhor. Bebamos, amados, o suco. Sangue que Jesus verteu é divino, é eficaz. Este sangue ao coração, força, amor e vida traz. Este sangue ao coração, força, amor e vida traz. Vem Jesus me abençoar.
Amados, concluímos assim essa ministração dessa noite, essa ceia. Feliz por estar com os irmãos. E vamos à bênção apostólica. A irmã Wilma, né? Ela estava desejosa, tão desejosa desse momento, que ontem disse: pastor, não esqueça da bênção apostólica domingo. O senhor faz? Eu digo: sim, com certeza, Wilma, é nossa missão, né? Então, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, povo seu, e com todo o povo de Deus espalhado na face da terra. Quem crê diz amém, aleluia, glória a Deus, fiquem com o Senhor. Ao homem que teme ao Senhor, Ele instruirá no caminho em que deve seguir. Ao homem que teme ao Senhor, Ele instruirá no caminho em que deve seguir. A intimidade do Senhor é para os que o temem. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais dará a conhecer sua aliança, dará